A coluna de hoje da jornalista Miriam Leitão, no jornal O Globo, revelou áudios de integrantes do Superior Tribunal Militar. As gravações registram relatos de casos de tortura durante a ditadura militar. Miriam Leitão diz que os áudios são vozes do tempo sombrio da ditadura militar que foram resgatadas pelo historiador Carlos Fico, titular de História do Brasil da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Superior Tribunal Militar passou a gravar as sessões a partir de 1975, mesmo as secretas. Até 1985, são 10.000 horas de material. Com autorização da Justiça, Carlos Fico conseguiu copiar todas essas gravações das sessões que vêm sendo transcritas. 24 de junho de 1977, o general Rodrigo Otávio Jordão Ramos falou sobre torturas em Nádia Lúcia do Nascimento, que estava grávida e perdeu o filho. Alguns réus trazem aos autos acusações referentes a torturas e sevícias das mais requintadas, inclusive provocando que uma das acusadas, Nádia Lúcia do Nascimento, abortasse após sofrer castigos físicos no Código Dói. Eram centros e destacamentos do Exército usados pela ditadura. O general descreveu o tipo de tortura. Sofreu um aborto no próprio Código Dói em virtude de choques elétricos em seu aparelho genital. Em entrevista à Globo News, o historiador Carlos Fico disse que as gravações dão a dimensão da tortura. É apenas mais um entre milhares de casos de tortura bárbara e comprovada durante a ditadura militar. Não são só depoimentos das vítimas da tortura na fase do inquérito policial. São também comprovações, laudos médicos, há diversas comprovações de tortura, né? Dia 16 de junho de 1976, um dos ministros do Superior Tribunal Militar afirmou que ficou provado que um réu confessou sob tortura um crime que não cometeu. Segundo o historiador, a voz possivelmente é do almirante Sampaio Ferraz. Eles apanham mesmo. Então, quando eu vejo um inquérito na polícia, eu fico logo de pé atrás. O que se sente é que na polícia, no DOP, eles entram no pau. Ou confessam, ou entram apanham. 19 de outubro de 1976, o almirante Júlio de Sabier-Rembá defendeu o regime militar, mas condenou a tortura. O que não podemos admitir é que o homem, depois de preso, tenha sua integridade física atingida por indivíduos covardes, na maioria das vezes de pior caráter que o encarcerado. Senhores ministros, já é tempo de acabarmos de uma vez por todas com os métodos adotados por certos setores policiais de fabricarem indiciados, extraindo-lhes depoimentos perversamente pelos meios mais torpes, fazendo com que eles declarem delitos que nunca cometeram, obrigando-os a assinar declarações que nunca prestaram. E tudo isso é realizado por policiais sádicos, a fim de manterem elevadas as suas estatísticas de eficiência nos esclarecimentos de crimes. 9 de junho de 1978, ao falar de acusações de tortura praticada pelos militares, o general Augusto Fragoso afirmou: Eu acho que o nosso exército, seguindo o exemplo das forças irmãs, devia rapidamente se recolher aos afazeres profissionais. Carlos Fico disse que espera que a divulgação dos áudios ajude os brasileiros a melhor compreender a ditadura para valorizar a democracia. E ajude as pessoas a entenderem que a ditadura militar foi um período terrível, que não deve ser enaltecida, que não houve nada de bom naquele período e que a gente deve valorizar extremamente a vida democrática e não permitir que haja divulgação de tentativas, de atentados contra a democracia brasileira. Nós tentamos contato com o Superior Tribunal Militar, com o Exército e com o Ministério da Defesa, mas não tivemos resposta.